Deus, paz seja convosco. Recebe aí a paz de Cristo e coloca no coração. E vamos acreditar em Deus. Deus é poderoso. Deus muda a história. Deus muda o quadro da nossa vida. Basta crer. Não duvide. Não perca a sua fé. E para você não perder a sua fé, você precisa estar alicerçado na palavra de Deus, que é o próprio Deus falando conosco. Abre sua Bíblia em Salmos, Salmo 29. Eu vou ler do 3 até o 7, até o 8. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele o faz saltar como um bezerro ao Líbano e Sirion, como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto. Vamos continuar aqui, ó. A voz do Senhor faz parar as servas e desnuda as venhas, e no seu templo cada um diz glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio, e o Senhor se assenta como um rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Recebe aí a paz do Senhor. É o próprio Deus aqui. Davi está expondo aqui o que Deus é. Deus é o Senhor de todas as coisas, né? Deus tudo pode. Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onisciente, onipresente, e Ele faz, e Ele tá, e Ele vê, e Ele contempla, e Ele sabe tudo que você está passando, Ele vai te dar vitória, Ele muda a história. Deus é o nosso poderoso Deus, o Criador, aquele que fez a terra, aquele que separou as águas da terra, aquele que fez os pássaros, aquele que cuida de mim e de você. Coloque a palavra de Deus no seu coração e não duvide. Quando alguma coisa soprar no seu ouvido que não vai dar certo, que você não vai vencer, que a sua doença não vai sarar, não aceite, porque a última palavra é a de Deus. Não aceite a voz do inimigo soprando no seu ouvido. Diga para essa voz: Deus está comigo. Deus está guiando meus passos e minha vida. O que eu estou passando não resume o que eu vou viver. Não resume. O que resume o que você vai viver é a palavra final de Deus. Continue crendo em Deus e olhando para Ele. Não olhe para o seu estado atual. Seja esse estado financeiro, seja esse estado de abandono, seja esse estado de doença. É doença grave, Usa, não existe doença grave para Deus. Para Deus tanto faz um câncer ou uma dor de cabeça. Para Deus tanto faz você estar sem nenhum real no bolso, como você está com trilhões no bolso. Deus não está nem aí. Deus não está nem aí para a situação, porque Ele muda a situação. Quando Ele quiser, na hora dele, Ele muda a situação. O que você tem? O que é que Deus espera de você e de mim? Fé. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você muda um monte de lugar. Porque Deus, Ele muda, não é você. Só que Ele muda através da sua fé. Tenha fé em Deus, coloque a palavra de Deus no coração para você vai precisar dela. Quando vier esses assopros que vêm, os assopros vêm de um amigo, de um vizinho, de um parente, de um bochicho. Você não vai se abater, não vai se abalar, não vai se abalar. Deus é o vitorioso, Deus é poderoso, Deus é infinitamente poderoso. Então você não tem que se abalar, você só tem que acreditar. Se você tiver 1% de chance, isso para Deus é muito. Deus trabalha na sua fé, então não perca ela. Se alimente da palavra de Deus. Salmo 126, lá no 6, 5 e 6. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente
andando e chorando. Voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Aquele que anda, andando e chorando, voltará com alegria. Você está andando assim, mas tem fé? Porque às vezes a gente está andando assim e não acredita mais. Mas às vezes a gente acredita e por ser carne chora, fica triste, não é? Mas acredita. Acredite. Não duvide. Não tem por que duvidar. A gente sabe que Deus pode. Acredite que Ele vai mudar todo o quadro da sua vida. Todo o quadro. Bem-aventurado é aquele que ama ao Senhor, bem-aventurado é aquele que teme, bem-aventurado é aquele que confia no Senhor. Você planta a sua semente, que é a oração, que é o jejum, trabalhe a sua fé, mantenha ela viva e só espere em Deus, somente em Deus, porque Ele tudo pode. E Ele está cuidando de você, e Ele está sabendo até onde você pode com essa doença, com esse quadro que você está vivendo, com essa dívida, né? Com esse abandono geral. Deus conhece você. Deus não deixa você passar o que você não aguenta. Isso você pode ter certeza. Ele conhece tanto você que Ele sabe que você aguenta. Então aguenta firme, aguenta glorificando, aguenta adorando e agradecendo pelo que Ele já vai fazer. Amém? Coloca no coração a palavra do Senhor. Não duvide. Guarde ela como um tesouro, porque ela é um tesouro. Você vai precisar dela para se fortalecer. Escute a palavra do Senhor, se apegue na palavra do Senhor. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Amém? Se eu morrer, eu viverei, porque eu estarei com Cristo. Então, para nós, os que creem, não existe um fim, existe um começo. Glória a Deus. Curte, compartilha e inscreve-se no canal. E que Deus abençoe com chuvas de bênçãos a sua vida.